Olá, professor André. Nesse vídeo a gente vai apresentar para você o incêndio e, consequentemente, o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, que foi um prédio histórico localizado no Largo do Paissandu, no centro da cidade de São Paulo. Nossa equipe é formada por mim, Rafael Diniz, Amanda Figueiredo e Raíssa Jordânia. Essa é a nossa edificação. O edifício ele foi projetado em 1961 pelo arquiteto Roger Smeckel e, como você pode observar na terceira imagem, ele tinha a fachada de vidro e por isso ficou conhecido como o Prédio de Vidro. E também foi considerado um marco da arquitetura modernista. O prédio ele possuía 24 andares e toda a sua estrutura era em aço e concreto. Ele havia sido tombado em 1992 por ser considerado um bem de interesse histórico, arquitetônico e paisagístico. E desde 2002 ele pertencia à União. O edifício ele chegou a abrigar a sede do INSS e da Polícia Federal antes de ser ocupado irregularmente em 2003 pelo Movimento Social de Luta por Moradia. O prédio estava completamente abandonado e foi ocupado por cerca de 150 famílias com 400 pessoas, sendo 25% famílias estrangeiras. Agora eu vou falar um pouco sobre o entorno da edificação, que, como já citada, ela ficava localizada na região do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. E essa região é uma região histórica, com grande presença de edifícios antigos e históricos. E a área do terreno era 650 metros quadrados e a área construída 12 mil metros quadrados. A ventilação predominante da região é a ventilação provinda do leste, e essa ventilação acabou colaborando para o incêndio atingir edificações vizinhas. Como você pode ver nessa imagem, parte da igreja que existia ao lado desabou. O edifício também atingiu uma edificação vizinha e uma edificação que tinha do outro lado da rua, que também ficou comprometida. Pela fachada da edificação, é possível identificar que a edificação estava muito deteriorada. Era notoriamente uma edificação que estava abandonada. Você pode ver que na fachada está pichada, faltam algumas esquadrias, apresentava alguns sinais de falta de manutenção, como trincas, armações expostas e vários sinais de degradação. Aqui a gente listou algumas medidas urgentes com relação à segurança da edificação. Segundo o capitão Marcos Palombo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o prédio já tinha passado por vistoria da corporação, que conhecia a ocupação e a situação do imóvel. Em 2018, o relatório da Prefeitura mostrava que o prédio não tinha condições mínimas de segurança contra incêndio. O documento indicou a ausência de extintores, ausência de mangueiras, ausência de luzes de emergência, ausência de sistema de alarme, o sistema de hidrantes inoperante, instalações elétricas irregulares com fios sem isolamento adequado e expostos, além também da entrada de energia improvisada. Também o documento indicou elevadores inoperantes e fechados por tapumes, a ausência de corrimão nas escadas e já a instalação de para-raios não pôde ser avaliada, pois o acesso estava bloqueado. Além de todas essas irregularidades, também havia muito material combustível na edificação, como madeira, papel e papelão, e os moradores eles costumavam dividir os ambientes com chapas de madeira compensada, também outro material altamente combustível. E isso tudo contribuiu para que o incêndio se alastrasse mais ainda na edificação. Mas apesar de tudo isso, o documento do Ministério Público do Estado de São Paulo, assinado no dia 16 de março de 2017, informava que a Defesa Civil da cidade fez a vistoria no edifício e constatou que não havia risco estrutural na edificação. Algumas testemunhas também contaram ter visto outros riscos, como uma grande infiltração de água no subsolo do local e deslocamento da fundação. Bom, analisando o histórico do edifício, por volta de 1h30 da manhã, no quinto andar, ocorreu um curto-circuito que teria acontecido em uma tomada onde estavam ligados 3 aparelhos, a geladeira, o micro-ondas e uma TV. E de acordo com uma sobrevivente, já havia acontecido outro curto-circuito no local 1 ano atrás, só que não como esse. E a presença de todo o material combustível, a madeira, o papelão, o papel, fez com que essa chama se propagasse muito mais rápido.
E até a própria estrutura do prédio, sem os elevadores, formou uma espécie de chaminé, fazendo com que o incêndio fosse generalizado na edificação. E assim, a estrutura começou a perder a resistência com alta temperatura e com apenas 1 hora e 20 minutos de incêndio, o prédio veio a desabar, atingindo os 2 imóveis vizinhos. Era visível todo o descaso com aquele edifício. E ao realizar o mapeamento das anomalias, pôde-se encontrar trincas, armações expostas e infiltração. Além disso, outros erros foram identificados, como, por exemplo, o abandono da edificação pelo governo, a fiscalização irregular, os profissionais não capacitados, a falta de manutenção, a não retirada dos moradores para edificações de interesse social, priorizando uma vida digna, com segurança e conforto, instalações elétricas irregulares, precárias e expostas, material inflamável em grandes quantidades. Esses foram pontos que influenciaram para o incêndio e o desabamento do edifício. Analisando o projeto original do edifício, sua estrutura teria pilares metálicos de aço e não de concreto armado, como foi visto nas imagens divulgadas pela imprensa. Isso explicaria por que o prédio teria desabado tão rápido, em apenas 1 hora e 20 minutos. Segundo o especialista em patologia das construções, em situações similares, o prédio não costuma cair por conta do incêndio, o que nos leva a acreditar que os pilares de aço, todo o material combustível, inflamável e a falta de manutenção, tudo isso interviu e interferiu para que acontecesse o desabamento desse edifício. Em relação aos ensaios e exames, a gente pode citar tanto a NBR 14.323 e também a 15.200, que são NBRs voltadas para estruturas em situações de incêndio. Mas também na NBR 14.432, a gente tem a tabela de tempo requerido de resistência ao fogo, em que essa tabela a gente pode ver a questão da resistência ao fogo em função do tipo da ocupação da edificação. E, segundo ela, os edifícios residenciais entre 30 a 80 metros de altura, que é o caso do prédio Wilson Paz de Almeida, a estrutura deveria resistir ao fogo no mínimo por 2 horas, pelo que a gente viu, não aconteceu, né? Que a estrutura cedeu com 1 hora e 20. Então, analisando os dados que temos um prédio da década de 60 abandonado, que virou abrigo para várias famílias que não tinham moradia e tiveram que adaptar aquele ambiente para viver suas vidas, né? Mesmo diante de inúmeras precariedades. E com a falta de apoio do governo, as fiscalizações incoerentes, mesmo tendo inúmeros fatores de risco que poderiam ser facilmente identificados, aquela população ficou à deriva de um acidente a qualquer momento. Fora ainda que tem as questões das instalações elétricas irregulares, inúmeros materiais inflamáveis que eram usados como vedações pelos moradores, como a única opção. E também a edificação já antiga se degradando, então se tornou um cenário favorável para que um desastre acontecesse, que infelizmente aconteceu. Em relação ao diagnóstico, então, a gente tem uma estrutura que não estava realmente enfraquecida, na verdade, por causa das altas temperaturas que o incêndio chegou, a estrutura cedeu. Fora que, na década de 70, houve 2 incêndios super conhecidos de edifícios, que foram, no caso, o edifício Joelma e Andraus, que ocorreu mudanças justamente nas adequações dos edifícios dessa época para que gerassem mais segurança. Porém, nas edificações mais antigas, anteriores a essa época de 60, 50, não tinha regulamentações realmente concretas. Além disso, a gente também não pode ser inocente ao ponto de imaginar que realmente, muitas vezes, alguns órgãos públicos fecham os olhos para essas edificações mais antigas como uma maneira de não ter tantos gastos. Junto a isso, temos a fiscalização e um levantamento de dados incorretos, né, pelos profissionais, que realmente foi a grande parte da culpa do desabamento, desse incêndio. Enfim, realmente os moradores são vítimas desse sistema
Eles estavam se expondo a uma situação de risco porque aqueles ambientes eram seus abrigos e eles precisavam se adaptar para viver. E o desabamento do edifício Wilson Paes de Almeida é um exemplo de uma tragédia que não foi ocasionada de fato por um erro de projeto, um erro de execução, foi realmente um erro pós-obra, caso a falta de manutenções, de fiscalizações coerentes, que é super importante a gente entender essa questão, porque muitas vezes a gente foca muito no projeto, na questão da obra, e esquece que realmente as ações posteriores também podem influenciar, né, no desempenho dessa edificação. Então, o desabamento também desse edifício trouxe a questão de problemas que a gente conhece bem, mas muitas vezes são deixados de lado, que é a questão do déficit habitacional, o descaso com a moradia popular, mas também com o patrimônio público, que o prédio era tombado. É de grande importância, né? Não somente a gente prestar assistência a essas famílias, mas também pensar na urgência de pensar em soluções para a questão realmente desse problema de déficit habitacional.